Bom dia a todas e todos, bem-vindos ao História ao Contrapelo. Eu sou Pablo Rodrigues e bem-vindos a mais uma aula. Então, meus amores, no dia de hoje, dia 7, sábado, hoje nós vamos estabelecer aqui mais uma conversa, para ser mais sincero com vocês, do que uma aula, mas eu gostaria de apresentar para vocês um novo cenário. Aqui atrás, uma biblioteca com livros, né? E acredito que vocês vão gostar desse novo cenário e até dessa forma de exposição hoje, dessa conversa que nós vamos ter. Nós vamos falar sobre história do Brasil, de um tema que é muito caro para nós, que remete aos tempos da época da colônia, nosso período, nosso processo colonial, que se deu de 1500 até a chegada da família real no Brasil, 1822, onde aqui o Rio é elevado à categoria, né, de Reino Unido, e Reino Unido de Portugal e Algarves. Então aqui temos um príncipe regente, que é Dom João VI, e o Rio deixa de ser uma colônia com parte para adentrar, para fazer parte de junto da metrópole, né? Então temos aí uma nova categoria. Mas eu gostaria de falar com vocês hoje, né, inaugurando um quadro que seria talvez um quadro que eu gostaria de trazer para as próximas aulas ou as próximas conversas, que é o Resenhando. E hoje nós vamos resenhar Caio Prado Júnior, o seu livro famoso Formação do Brasil Contemporâneo. Um livro clássico, é importante ler os clássicos, tá? Esse é um deles, tem história da evolução econômica do Brasil, formação do Brasil contemporâneo, esse é formação do Brasil contemporâneo, história econômica do Brasil, formação econômica do Brasil, de Celso Furtado. Todos esses livros que eu citei são importantes lê-los, Geografia da Fome, de Josué de Castro, enfim, tantos outros. Mas hoje nós vamos resenhar Formação do Brasil Contemporâneo, que logo nas suas páginas iniciais ele faz uma delimitação do objeto, né? E traz justamente aqui esse ponto crucial que eu trouxe para vocês sobre a questão da chegada da família real. Que no início do século XIX, ali na década de 20, 1822, Portugal tinha sido invadido pela França, né, por causa de Napoleão, que estava dominando a Europa. E aí a família real é obrigada a deixar Portugal e vir para o Brasil. Então, ele delimita de 1822 até o final do século XIX uma criação de uma nacionalidade, de um sentimento de uma nossa pátria, do que seria naquela localidade ali, no Rio de Janeiro, onde a família real estava sendo alocada, mas de todas as pessoas que ali estavam, súditos, enfim, os colonos, funcionários da coroa, e, enfim, brasileiros e portugueses que acabaram ali tendo uma série de tensões até o ponto do que culminou a independência do Brasil. Não, desculpa, não foi 1822 a chegada da família real, foi 1808. 1822 é a data da nossa independência, né, declarada por Dom Pedro I. Mas ele vai falando sobre isso. E esse momento crucial é justamente o momento da independência. No entanto, Caio Prado Júnior ele estabelece uma coisa chamada sentido da colonização. O que seria o sentido da colonização? Então, desde lá de trás, no momento da ocupação, que se deu em 1530 até esse momento de 1808, o Brasil ele tinha um sentido delimitado na sua colônia, e qual era esse sentido? O sentido de produzir alimentos de alto valor no mercado internacional, gêneros agrícolas para o mercado externo, com utilização de mão de obra escrava, a princípio indígena e depois africana. Então,
esse sistema que depois a historiografia veio chamar, e vocês conhecem muito bem como plantation, tá? O plantation é isso: grandes propriedades de terra, latifúndio, com utilização de mão de obra escrava e a exportação desses produtos agrícolas, gêneros agrícolas, alimentícios, enfim, para o mercado externo. Esses produtos tinham grande cotação no mercado internacional. No início foi justamente com a produção do açúcar, a produção açucareira no Nordeste brasileiro, na Bahia, Pernambuco, naquelas capitanias ali de São Vicente, em São Paulo, a capitania de Pernambuco e outras capitanias, o sistema de capitanias hereditárias, que fizeram com que essa produção fosse voltada para o mercado externo. Depois tivemos também café, tivemos borracha, que já é um pouquinho mais para frente. E até hoje nós temos essa, vamos dizer assim, quase que essa vocação, que é a produção, essa grande produção para o mercado externo, para o mundo afora. Esses produtos hoje que nós temos, nós podemos chamar de commodities. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Commodity. Então, o Brasil é um grande produtor de commodities. Nós somos o primeiro produtor mundial de soja no mundo. Primeiro produtor mundial de soja. Passamos os Estados Unidos. Nós temos também uma grande produção ainda de café, de arroz, de trigo, gado bovino, alumínio de ferro e petróleo. Então não está tão distante assim. Vocês percebem que ainda há uma continuidade nesse processo. Ainda há permanências, porque história é isso, a permanência e a ruptura. É a ruptura e a continuidade, tá bom? Então, o Caio Prado Júnior traz essa questão do sentido da colonização. Quando você faz uma resenha, e por isso o quadro é Resenhando Caio Prado Júnior, você estabelece ali primeiro informações sobre o autor, quando o livro foi escrito, qual linha historiográfica esse autor segue. E Caio Prado Júnior, qual é a formação desse autor? Caio Prado Júnior era historiador e geógrafo de formação. Esse livro, Formação do Brasil Contemporâneo, foi escrito na década de 40, em 1942. E naquela conjuntura, nós, o Brasil, vivíamos sobre o governo Vargas. Tá bom? Getúlio Vargas era presidente do Brasil. O que a gente chamou, a historiografia chama de a Era Vargas, de 30 a 1945. Então, 42 estava ali, 3 anos antes de terminar o governo Vargas. E naquela conjuntura, o Brasil também participava da Segunda Guerra Mundial, estava ali, primeiramente, colaborando com as potências do eixo, que é a Alemanha, Itália e Japão, e depois houve uma mudança, para alguns parecia até repentina. O Brasil deixou de apoiar Japão, Itália e Alemanha para apoiar os aliados. Então, foi para o lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e da União Soviética. Mas sobretudo dos Estados Unidos. Mas esse livro ele justamente traz uma chave mestra de tentar entender naquele período que era o Brasil contemporâneo, o que era o Brasil, da onde vinha a nossa história, da onde, a partir daquele ponto, quais eram as características sociais, econômicas, políticas, culturais que fizeram com que o nosso Brasil se formasse enquanto Estado-nação. A palavra daquele momento era Estado-nação. E aí várias questões vêm à tona. Uma delas é a questão de soberania. Outra delas, o que é ser brasileiro. A outra delas é a questão da própria nacionalidade relacionada com os povos que formaram aquela nação.
O Povo Brasileiro. Né? Tem outro livro muito bom que vocês devem pesquisar. Posteriormente posso fazer um vídeo sobre isso, que é O Povo Brasileiro, do antropólogo, político, enfim, Darcy Ribeiro. Mas voltando a Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior foi um historiador, geógrafo de formação da USP, Universidade de São Paulo, e ele fazia parte do Partido Comunista Brasileiro, fundado em 1922 e existe até hoje, né? Partido Comunista Brasileiro, PCB. Então ele era um quadro político do PCB. Historiador renomado, escreveu vários livros, depois da Revolução Brasileira também é um dos seus livros. E então ele seguia uma linha historiográfica que nós chamamos de marxismo. E isso faz uma relação direta com Marx, Karl Marx, pensador, filósofo, sociólogo, cientista social alemão, um pensador revolucionário, junto com Friedrich Engels, que foi o seu companheiro de trajetória, de luta, eram amigos, enfim, e eles escreveram uma série de livros fundamentais para se entender, né, o capitalismo, a gênese do capitalismo e o capitalismo até mesmo nos dias de hoje. Então, Caio Prado Júnior seguia essa linha do marxismo. E se você vai ler o livro, você percebe nitidamente que ele segue essa linha, porque ele utiliza termos como relação de classe, base econômica, infraestrutura, estrutura, são categorias marxistas, apesar de que muitas dessas categorias não tenham sido desenvolvidas por Marx, mas foram aprimoradas por ele, né? Então, e até numa passagem aqui do livro, onde ele fala sobre quando se vai olhar para o Brasil e ver as suas características, ver as suas aquilo que torna o Brasil como ele era naquele momento, você vê que há uma leitura, né, que você pode identificar que é a ideologia, né? A formação de uma atitude mental ali, de um pensamento, onde muitas das vezes você observa uma atitude que seria talvez natural, que naturaliza, né, a realidade, e você pensa que aquilo tudo se deu de forma natural. Isso é um papel da ideologia. A ideologia, ela traz uma série de ideias que são particularizadas de uma classe, transpõe essas ideias para o mundo e faz achar que elas são universais, que elas são naturais, que elas sempre existiram. Mas não, elas são fruto de produção cultural, política e ideológica. Então, temos também uma frase que eu destaquei na página 19 ou 18, se eu não me engano, que ele fala assim, o Brasil não passa de um capítulo, não, a história colonial não passa de um capítulo do continente europeu. Nossa, fundamental, achei essa frase. Por quê? Porque até hoje nós estudamos nos nossos bancos escolares, na universidade, nas escolas, a história europeia. E se para eles a história da nossa colonização, a história do que formou o Brasil é apenas um apêndice, né? Vocês sabem que é o apêndice, né? É aquela parte do corpo humano, né? Onde isso aqui, pequenininho, fica ali no nosso abdômen, ali perto do nosso estômago, do nosso intestino, né? Um apêndice, uma coisa pequena, que você pode tirar, jogar fora, que não vai faltar nada no seu corpo. Se isso é apenas um apêndice para a história europeia, porque nós, brasileiros e latino-americanos de uma maneira geral, tratamos isso como fosse essencial no nosso capítulo. Ou melhor, porque tratamos a história europeia como um todo como se fosse essencial para a nossa formação educacional, a nossa formação cultural, a nossa formação política. Devemos pensar nessa questão. Eu deixo essa indagação para vocês, que vocês pensem a respeito disso, tá bom?
Então eu gostaria de encerrar esse papo de hoje. Eu acho que esse modelo é um modelo que eu gostaria de continuar adotando. Vocês gostaram do cenário? Né? Bem colorido, enfim, bastante livros atrás. E é isso, eu quero que vocês participem aqui. Deixem nos comentários lá aqui no História Contra Pelo. Sigam. Nós tentamos bater a meta dos 200 inscritos. Compartilhem com os amigos de vocês, parentes. Chegam mais gente. Em breve nos stories lá do Instagram do Professor Pablo, _30, tá? Esse é o meu Instagram, vocês podem lá seguir, tá? Eu vou colocar vários stories, muito conteúdo para a gente estar sempre dialogando. E vocês vêm trazendo para mim mais, para a gente trocar informações e temas que vocês querem que eu fale sobre, tá bom? E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de dizer o seguinte, que essa estrutura de plantation, essa estrutura que se mantém até hoje no nosso Brasil, apesar de uma série de mudanças que aconteceram, ela ainda existe, exceto a questão do trabalho escravo, né? Nós abolimos a escravidão em 1888, mas essa estrutura de mandar produtos para o mercado externo, continua existindo, né? O agronegócio no Brasil aumentou muito nos últimos 20 anos, de 2002 para 2022, no caso, cresceu-se muito o agronegócio brasileiro, ao ponto de o PIB só do agronegócio brasileiro equivaleu ao PIB da Argentina. Você imagina isso? O PIB da produção agrícola bateu o PIB da Argentina inteira. É surreal, não é? E a segunda informação que eu queria deixar para vocês é que o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Gostaram dessa aula? Siga o História Contra Pelo. Eu sou Pablo Rodrigues e até a próxima aula.